Estimados amigos e camaradas, vivemos um tempo importante e exigente da vida nacional. O nosso povo está confrontado com uma importante decisão sobre o futuro imediato da nossa vida coletiva. A eleição de deputados à Assembleia da República coloca-nos perante o desafio que é, simultaneamente, uma oportunidade de criar condições para dar resposta aos muitos e graves problemas que o nosso país enfrenta. Problemas que não são de hoje e que a pandemia veio expor com mais clareza. Problemas que são resultado de décadas de política de direita. Uma política pela qual respondem nos seus aspectos estruturantes tanto PS como PSD. Partidos que partilham a responsabilidade por décadas de submissão aos ditames da União Europeia e aos interesses do grande capital. Os resultados são conhecidos. Déficits estruturais graves que se foram acumulando. Desde logo, um volumoso e persistente déficit produtivo, consequência direta da desvalorização da agricultura, da indústria, dos nossos recursos nacionais. Desde há muito que alertamos. Um país que não produz fica amarrado à dependência e ao endividamento. A solução para dever menos é produzir mais. Mas pela mão dos sucessivos governos, ora do PS, ora do PSD, o país desaproveitou as suas potencialidades e recursos e foi substituindo produção nacional por importações, quando podia e devia ter feito o contrário. Arrastamos, desde a adesão do euro, um crescimento económico indigente. A situação social encontra-se degradada, com os problemas dos baixos salários e reformas, do desemprego, da precariedade, da imigração dos mais novos, do agravamento da carestia de vida. Os serviços públicos estão fragilizados, com particular evidência no Serviço Nacional de Saúde, que definha ao mesmo tempo que crescem os lucros dos grupos económicos que fazem negócio com a doença. Foi sempre à sombra dos partidos da política direita, a que chamam de Bloco Central, que estes grupos cresceram, parasitando os recursos do Estado. Ao mesmo tempo que em extensas zonas do país, como aqui no interior, faltam médicos de família e outros especialistas e encerram valências hospitalares. O país continua a ser percorrido por assimetrias, desequilíbrios e desigualdades cada vez maiores. Isto apesar de recorrentes lágrimas de crocodilo que alguns vertem em nome do interior esquecido. Sim, estes e outros problemas do país têm um particular impacto na vida das populações do interior, abraços com o despovoamento, a desertificação económica, com o magro investimento público, com as dificuldades e custos acrescidos para as micro, pequenas e médias empresas. Veja-se a continuada afronta das portagens nas autoestradas do interior, como a A23 e a A25, com a privatização das empresas públicas, que assim deixam de dar resposta às necessidades destas populações. Volta e meia, lá vêm anunciar mais uns programas, mais uns planos, mais umas estratégias, mais uma equipa de missão para o interior. Mas o que se vai vendo é o contínuo definhar destes territórios, o desaproveitamento do seu enorme potencial, a incapacidade de fixar populações, em especial jovens. Perante este cenário, o que têm feito os deputados do PS e do PSD eleitos aqui pelo círculo eleitoral da Guarda? Têm sempre contribuído para a denúncia desta situação e para a procura de soluções que a modifique? Ou, pelo contrário, então são também eles responsáveis pela política das decisões que criaram todo este quadro de dificuldades, desigualdades e injustiças sociais? É por isso que as populações do interior só terão a ganhar com a eleição de deputados da CDU. Com a presença na Assembleia da República de vozes comprometidas com os interesses das populações do interior, dos trabalhadores, dos agricultores, dos pequenos e médios empresários, comprometidas com a procura de soluções que permitam
enfrentar os problemas aqui do distrito. Porque é disto que a Guarda e o país precisam, de soluções para os problemas que enfrentamos. E esse é o nosso compromisso. É nesse objetivo que empenhamos toda a nossa ação, todos os nossos esforços, encontrar e concretizar soluções para problemas dos trabalhadores, do povo e do país. Soluções como o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional como condição de justiça social e desenvolvimento económico, dinamizando o mercado interno. Uma condição essencial também para travar a imigração de milhares de jovens que estão a ser privados do direito a serem felizes no seu país. Não há futuro para um país baseado em baixos salários. Soluções como o combate à precariedade, à desregulação dos horários de trabalho, aos abusos e às arbitrariedades patronais, que são fatores de instabilidade permanente no trabalho e na vida, criando assim outras e melhores condições para compatibilizar a vida profissional e a vida familiar. Soluções para combater a quebra demográfica e apoiar a livre decisão de ter filhos, assegurando, entre outras medidas, a gratuitidade das creches para todas as crianças, já a partir de 2022, e a construção de uma rede pública de creches. E dizer, camaradas, neste orçamento, nesta proposta de orçamento estava lá verbas de proteção social, particularmente às crianças pobres, à pobreza infantil. Mas não temos que ter ilusões. Enquanto os seus pais, ou enquanto os jovens, tiverem salários baixos e precariedade, naturalmente, nunca a pobreza acabará, na medida em que, antes e durante o processo de apoio às crianças, é preciso valorizar o salário, valorizar os seus direitos como condição fundamental para eles se fixarem nas suas terras, como aqui na Guarda. Soluções que assegurem uma vida digna e de qualidade aos mais idosos, que assegurem o aumento das pensões de reforma, sem deixar reformados para trás, a perder poder de compra, e assegurando o fim das penalizações e a garantia da reforma por inteiro, com 40 anos de descontos. Soluções para salvar o Serviço Nacional de Saúde de um caminho que levará à sua destruição, se nada se fizer. Para fixar profissionais, valorizar os seus salários e carreiras, aumentar o investimento que garanta a todos, em todo o país, o acesso em tempo útil à consulta, ao exame, à cirurgia, ao médico, ao enfermeiro de família. Soluções para garantir às populações serviços públicos de qualidade, com uma distribuição equilibrada pelo território nacional, de forma a promover o seu bem-estar e a coesão territorial, combatendo as desigualdades e assimetrias de desenvolvimento entre o litoral e o interior, entre a cidade e o campo. Soluções para um correto ordenamento do território para assegurar às populações um ambiente saudável, para promover a preservação dos ecossistemas e a salvaguarda dos recursos hídricos e da sua propriedade e gestão públicas. Soluções que tragam justiça fiscal, que garantam uma melhor distribuição dos impostos, que ponham quem mais tem e hoje foge ao pagamento dos impostos a pagar mais, desagravando o peso dos impostos sobre os trabalhadores e as suas famílias e sobre as micro, pequenas e médias empresas. Soluções para assegurar o aumento da produção nacional, a criação de emprego e o apoio à atividade das pequenas e médias empresas. Soluções que valorizem a pequena e média agricultura e a agricultura familiar. Foi esta resposta aos problemas nacionais que o PS não quis dar e que o PSD não dá. O PS atirou o país para eleições porque recusou soluções. Preferiu ir para as eleições e adotar as soluções que o país precisa e que o PCP propôs. E cada dia que passa vai deixando mais claro porque é que o fez. Fê-lo porque viu aqui o que julgou ser uma oportunidade para uma ambicionada maioria absoluta, explorando os efeitos de uma encenada vitimização. Tudo para ficar de mãos livres,
para fazer aquilo que sempre dependeu dele próprio. Acabou de fazer. Pôs em prática a política de direita, sozinho ou com o apoio do PSD, como já se disse, a que não faltará a chamada para dar andamento acelerado a essa velha e gasta política. O que o PS quer é não ter de se confrontar com a ação do PCP e da CDU, que nos últimos anos permitiu assegurar avanços que o PS só viabilizou porque a isso foi obrigado. Quer ter as mãos livres, sim, para escolher sem estorvos o lado do grande patronato, em vez do lado dos trabalhadores, para levar a água ao moinho do grande capital, encaminhando para aí milhões de fundos comunitários, desaproveitando mais uma oportunidade para investir no país, nas respostas aos problemas e dificuldades do nosso povo, para escolher abertamente o lado da submissão aos ditames da União Europeia, em vez do lado da defesa intransigente dos interesses nacionais. Dar força ao PS nestas eleições é premiar este virar de costas ao país. É importante retirarmos lições do que aconteceu em 2019. Que ninguém duvide. Um PS mais forte e significará um PS ainda mais próximo do PSD, significará avolumar os problemas nacionais em vez de responder. Como não se duvide também que votar no PSD ou num qualquer dos seus apêndices ou sucedâneos é dar força ao ataque a direitos, a corte nas pensões e salários, ao ataque ao Serviço Nacional de Saúde, aos serviços públicos, ao assalto ao património público. Este é o registro e o projeto que estes partidos têm, colados à pele, e que alguns tentam branquear à força a tempo de enganar os mais incautos. Nestes tempos de campanha eleitoral, não vão faltar as tentativas de vender gato por lebre, de ocultar e iludir responsabilidades pela situação do país, como não vão faltar manobras e operações de chantagem. Pois bem, este é o tempo para lembrar que cada voto na CDU é um voto que conta, como nenhum outro, para impedir a maioria absoluta que o PS ambiciona e também para impedir o regresso do PSD, sozinho ou com os seus apêndices, atrelados ou ainda de mão dada com o PS. Não deixamos que ninguém se esqueça que em 2015, quando o PS felicitava PSD e CDS pela vitória eleitoral e confessava a sua vontade de os deixar permanecer no governo, a força da CDU contou para consumar o afastamento destes partidos do governo. Um voto na CDU contou, como nenhum outro, para devolver a esperança ao povo português. O voto na CDU contou, como nenhum outro, para iniciar um caminho de defesa, reposição e conquista de direitos. Os trabalhadores e o povo português sabem que o PCP nunca desperdiçou nenhuma oportunidade para melhorar as suas vidas. O voto na CDU contou decisivamente para a reposição dos salários e de outros direitos roubados, como feriados e complementos de reforma, para a reposição do direito ao pagamento por inteiro do subsídio de Natal. Contou para o aumento do salário mínimo nacional, ainda que aquém do necessário. O voto na CDU contou decisivamente para o fim dos cortes nas pensões e o aumento extraordinário em 5 anos consecutivos. Contou para a valorização do abono de família, o alargamento do abono pré-natal e do apoio às pessoas com deficiência. O voto na CDU contou para a ampliação da proteção aos desempregados, para a melhoria das condições de acesso à reforma dos trabalhadores das minas e das pedreiras. O voto na CDU contou para o alívio do IRS sobre rendimentos do trabalho, bem como a eliminação da sobretaxa, que contou decisivamente para assegurar a gratuitidade dos manuais escolares nos 12 anos de escolaridade obrigatória. O voto na CDU contou para a redução das taxas moderadoras na saúde, a redução dos custos com os medicamentos, que contou para a redução do IVA na restauração e para a eliminação do pagamento especial por conta. O voto na CDU contou para a reposição dos direitos dos baldios, para a redução de custos com combustíveis para os agricultores. O voto na CDU contou de forma decisiva,
quando na fase mais aguda da pandemia houve que garantir os salários aos trabalhadores em layoff, assegurar a proteção social aos mais afetados pelos impactos da Covid-19 e adotar medidas de emergência que se colocaram no Serviço Nacional de Saúde. Este é o caminho que nos orgulhamos e que os trabalhadores e o povo, estamos certos, não esquecem. O voto da CDU contou e conta como nenhum outro, para construir um futuro melhor para o nosso povo, para abrir e percorrer o caminho de uma política alternativa, uma política que dê prioridade à solução dos problemas nacionais que a política de direita acumulou, uma política alternativa que reclama um governo capaz de a concretizar, com todos os que deem prioridade às soluções que a situação exige. É dessa política alternativa que o país precisa. É essa perspectiva de alternativa que a CDU corporiza. Aos trabalhadores e ao povo, e em particular ao povo aqui do Distrito da Guarda, aos jovens, aos reformados, aos micro, pequenos e médios empresários, a todos aqueles que sentem que é possível termos um país mais justo e mais desenvolvido, queremos dizer ao mesmo tempo, em tempos difíceis como os que vivemos, há razões de confiança e de esperança. Com o reforço da CDU, é possível responder aos problemas do país. É essa resposta que pode trazer estabilidade à vida dos trabalhadores e do povo. É dessa estabilidade que precisamos, não da falsa estabilidade das maiorias absolutas, que, como a história tão bem demonstra rapidamente, se transforma num inferno de instabilidade na vida de quem trabalha. Os trabalhadores, o povo e o país contam com a CDU para, com a máxima determinação e confiança, assegurar a resposta e as soluções que a situação exige. Está nas mãos de cada um contribuir para acender essa centelha de esperança num futuro melhor. A CDU mostrou ser a força que não verga, não vacila, perante as chantagens e pressões. Quando está em causa, é defender os interesses do povo e do país, encontrar soluções para os seus problemas. Esta é a mais sólida razão para travarmos, com confiança e determinação, a batalha das eleições legislativas de 30 de janeiro. Também aqui, no Distrito da Guarda, onde as populações têm nas suas mãos a oportunidade de eleger deputados que acrescentem força à força da CDU. Travaremos esta batalha com confiança, sim. Certos de que a CDU contará sempre para a convergência em torno de uma política capaz de enfrentar a difícil situação atual. Mas atenção, a questão não é, em abstrato, se quer ou não convergir. A questão é sobre os conteúdos, que políticas, que medidas concretas se deve convergir. A convergência que a CDU defende é determinada por uma política que abra perspectivas de resposta aos problemas nacionais e não pelas ambições do poder que sabemos que movem outros. A política que o país precisa e a convergência para lhe dar suporte tem no reforço da CDU a condição principal para a sua concretização. Convergir na resposta concreta aos problemas dos salários, das pensões, da saúde, da educação, da produção, da coesão do território. É essa a determinação da CDU. E é isso que é necessário. É isso que teremos de trazer para esta campanha. E isso é que é preciso. É isso que iremos deitar as mãos, erguer uma jornada de esclarecimento e mobilização que fuja da eterna discussão em que alguns nos querem enredar dos arranjos e dos arranjinhos do poder feitos para assegurar a sobrevivência da política que está na origem dos problemas e dificuldades que enfrentamos. Construir soluções. É essa a garantia que os trabalhadores e o povo encontram na CDU. É essa reconhecida ação do lado dos trabalhadores e do povo, em defesa dos seus direitos, que somam para as razões de apoio à CDU na hora em que cada um decide do seu futuro. Sim, os portugueses querem ter a certeza que o seu voto é para fazer avançar o país e apenas têm um voto seguro que o garante, o voto na CDU. Sim, este voto que conta e contará como nenhum outro para abrir um horizonte de esperança na vida deste país. Sabemos, camaradas, que é um distrito difícil no plano eleitoral para a CDU. É difícil eleger, mas há uma coisa que devemos
sair daqui partindo com esta ideia. Cada voto na CDU, seja para eleger deputado, seja para reforçar a percentagem da CDU, é um valor intrínseco e por isso mesmo que ninguém pense que vai lá votar e que não vai eleger. Não. Esse ato de votar na CDU é a melhor garantia que a CDU avançará também aqui no Distrito da Guarda. Viva a CDU!